Só para completar isso que a gente está compartilhando enquanto a gente estava orando aqui, né? A gente às vezes é preconceituoso quando o texto diz lá: eu escolhi os 12 e um de vocês é diabo. E a gente pensa que o diabo estava definido no Judas, né? E eu sempre compartilho que o diabo é rotativo. O diabo é rotativo, viu, amado? Porque o primeiro dos 12 a ser chamado de diabo não foi Judas, foi Pedro. Arreda de mim, diabo, porque você cogita das coisas de Deus, dos homens, e não de Deus. Então qualquer um pode ser diabo, porque é o espírito do anticristo. É o espírito de quem está procurando seu próprio interesse. Viu? Quando João, o discípulo amado, pede para cair fogo do céu, ele falou: sim, não é esse o meu espírito. Não é esse o meu espírito. Esse é outro espírito. Quando os discípulos disseram: quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda, bem a propósito, Jesus diz: o que vocês estão aí cogitando dos poderes humanos? Não é meu negócio que é outro. Né? É isso aí. Muito bem. Bom, queria compartilhar com vocês aqui algo que a gente tem conversado com um grupo de amigos, mas antes eu queria fazer uma viagem aqui. Dá para colocar a música anterior? Senti que eu devo falar isso para vocês aqui, porque é algo que eu tenho aprendido nos últimos anos. Anterior a essa música aqui, a música que fala do teu respirar. Meu respirar. Se puder colocar a letra aí de novo. Isso. Esse é o meu respirar. Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção. Esses dias, na nossa conversa aqui com a nossa turma aqui a respeito de Gênesis, a gente tem uma tendência de olhar principalmente para os primeiros capítulos de Gênesis e não perceber que aquele é um texto poético. E por que é um texto poético? Porque a poesia é o gênero que a gente tem que mais possibilita a transcendência. Que o poeta não tem que dizer o que é. Ele não está contando, ele não está fazendo uma equação. Ele não tem uma obrigação. Nenhuma obrigação, então ele se aproxima da transcendência. Então, quando a gente lê o texto que diz que Deus, o Criador, pegou barro e soprou sobre o homem o fôlego de vida, a nossa tradução, infelizmente, perde ali um detalhe que é o seguinte: a expressão hebraica ali diz que o Senhor, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, beijou o homem. Poético. Só para os irmãos entenderem essa figura, quando diz soprou, é como se Deus tivesse colocado a boca na boca do homem e liberasse o hálito dele. Não é um sopro como quem força. É um fluxo como quem transmite. Deus não está forçando, Deus está transmitindo. É o de Deus na nossa boca. E eu estou comentando isso com vocês, assim como quem talvez tenha mais caminhada do que uma boa parte, porque há alguns momentos nas nossas vidas em que a gente não sabe bem o que fazer, ou pior ainda, tem certeza do que vai fazer. Eu não sei o que é bem, qual dos dois é pior. Mas o fato é que muitas vezes nós nos pegamos como quem tem 2 caminhos pela frente, 3 caminhos pela frente. Eu não sei se vocês já perceberam, nessas horas a gente tende a travar a garganta. Na verdade, a maior parte dos nossos problemas nos últimos dias tem a ver com uma dificuldade respiratória. Quando a gente percebe as síndromes que estão acompanhando aí, tem a ver com exatamente uma dificuldade na respiração, quer seja para mais, quer seja para menos. Então, guarda essa imagem com você. E eu estou falando isso porque quando eu me proponho a estar aqui, e eu nunca sei se nós vamos estar aqui ou não, e essa é uma decisão que nós tomamos, né? Eu sempre fico respirando e soltando o ar, como quem busca o Espírito. Exatamente isso, porque um dos símbolos do Espírito Santo é exatamente o ar, é um símbolo. Mas aprenda isso na sua vida também. Se você estiver diante de situações difíceis, delicadas, aprenda a puxar o ar e pedindo a Deus a oração que Jesus nos ensinou: dá-me o teu Espírito. E aprenda a puxar e a soltar. Muita coisa vai acontecer. E esse soltar é como quem morre. Tendo dito Jesus está concluído, ele... Então, quando Deus soprou o hálito dele no homem, é como se Deus estivesse dizendo assim: pela nossa relação eu sou capaz de morrer, como Deus iria morrer. Deus iria morrer, como Deus, para aparecer como ele sempre foi, como Pai. Então Deus precisava morrer como Deus. A divindade precisava morrer para eu conhecer a paternidade. E aí a paternidade é uma relação, não é um poder. Então Deus não está imprimindo um poder de quem inventa.
Deus está transmitindo a natureza de quem expira, de quem entrega a vida em favor do outro. Então, tendo Jesus dito tudo consumado, depois Jesus encontra com os seus discípulos e diz assim: como o meu Pai, não meu Deus, assim como meu Pai me enviou, estou enviando vocês. Então eu preciso estar bem inspirado. E soprou sobre eles. Isso, eu preciso estar bem inspirado para morrer em paz em favor de alguém. Se eu não estiver inspirado, eu não vou saber morrer em favor de alguém. Amém? Agora, quem está bem inspirado, está pleno, sabe dar a vida em favor de alguém, como quem expira. Amém. 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 Mas vamos lá. Lúdio, já estou voltando, viu? Ela diz que eu vou e o cavalo branco volta. Abre comigo, por favor. Ela disse que eu viajo, sabe? Mas eu volto, né? Eu sempre volto. Abre comigo, por favor, lá em 1 Samuel, capítulo 13. Se puder acompanhar junto comigo, eu quero conversar com vocês sobre algo que há muitos anos, confesso para vocês que há muitos anos me chama a atenção, que é essa questão que envolve dois arquétipos da Bíblia: Davi e Saul, os dois primeiros reis na história de Israel. São metáforas, né? No melhor sentido do meta, né? Do que vai além. São duas comparações. Eu não pretendo aqui, em hipótese alguma, comparar a pessoa de Davi com a pessoa de Saul, porque pessoas não se comparam. Eu quero comparar os símbolos e verificar junto com vocês o que a gente pode aprender a respeito disso. O que é que nos faz chegar à conclusão, junto com o texto, de que o rei Saul foi um rei rejeitado pelo Senhor e Davi não. É esse o meu ponto aqui com vocês, é sobre isso que eu gostaria de conversar. Mas não são fábulas. Exato. Não são invenções, são fatos que vão além, né? que vão além, meta, né? Vai além daquilo que de fato a imagem está mostrando. Então, se você acompanhar junto comigo lá, em 1 Samuel capítulo 13, diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque se eu não entrar nesse texto, se eu não entrar nesse momento da história junto com vocês, nós corremos o risco de não entender alguns detalhes. Então eu preciso mergulhar junto com vocês nesse momento. Nós estamos vivendo aqui um momento de virada de governo. Nós estamos vivendo uma transição no governo de Israel. Até esse momento na história de Israel, o Senhor levantava líderes, não necessariamente líderes nacionais. Às vezes, em algumas situações, líderes geográficos eram levantados. Esses líderes tinham o nome de juiz. O primeiro desses juízes, que não tem nada a ver com questões legais, o primeiro desses juízes foi Josué, lá atrás, e esse foi o líder que trouxe Israel para a ocupação daquele lugar. O último desses juízes é Samuel. Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Samuel era levita, é bom que se lembre disso. Samuel é o último dos sacerdotes, e Samuel ouve do povo, ouve dos líderes do povo um pedido. Os líderes da nação chegam para Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, que também era o juiz Samuel. Posso fazer uma pausazinha aí? É porque quando a gente está falando de juiz, a gente já tem uma figura em mente. E a gente precisa desconstruir essa figura do juiz. Quando o povo de Deus era liderado por juízes, eram magistrados. Eles não eram as pessoas que julgavam o mérito da lei. Eles eram garantidores da justiça comunitária. Então eles tratavam de qualquer assunto. Então era um tipo de liderança que tinha compromisso com o exercício da justiça e não a garantia do direito. Nós hoje temos a ideia do juiz como aquele que julga o mérito e não aquele que garante a justiça. E isso está totalmente fora de ordem naquilo que era a figura do juiz. Por isso que Josué é um juiz que vai deixar um conselho de juízes. Então todo o povo vai ser liderado por homens. A condição desses homens não era a cátedra. Eles não estudavam para ser juízes. Então eles não eram estudiosos da lei.
eles eram representantes do povo. Então, a condição intrínseca do cara ser um juiz é porque ele era alguém levantado de Deus em testemunho do próprio povo, e ele representava aquela parcela do povo na composição da nação judaica, de modo que aquele conselho de juiz garantia que aquilo fosse justo para todo o povo. Amém? É isso. Mas esse momento é um momento de transição. O povo, os líderes do povo se reúnem diante do sacerdote, profeta, juiz Samuel, e diz assim: nós não gostaríamos que Israel continuasse dessa forma. Nós gostaríamos que Israel tivesse um rei à semelhança das outras nações. Então, nesse momento, um rei é ungido, um rei é colocado. O primeiro rei da história de Israel é o rei Saul. Saul, o nome Saul é um nome interessante. O nome Saul é aquele que foi muito aguardado. É a tradução do nome Saul, apesar do nome ser pequenininho. E é o nome de, traduzindo para o latim e para o grego dos dias do Novo Testamento, o nome Saul é Saulo, de onde vem Paulo. É exatamente o nome. Saul é uma figura interessante, vale a pena a gente destacar isso. Saul era um homem muito bonito, de altura destacada, vindo de família rica e influente. Vou repetir: alto, bonito, de família rica e influente. E um homem que tem um coração muito generoso. Já desde o início, desde quando ele aparece como líder, ele tem condições de fazer determinadas coisas e abre mão dessas coisas. Então, algumas pessoas começam a se levantar contra o reino, ele tem condição de matar essas pessoas e fala: não, deixa essa turma aí, eles já entenderam o lugar onde eles estão. Por que eu estou comentando isso com vocês? Saul, se a gente avaliar com muito cuidado, com muita atenção, e for colocar numa balança de erros e acertos a vida de Saul e de Davi, nós vamos ficar confusos, extremamente confusos. Se a gente for, de fato, colocar numa balança mesmo, daquelas que tem pratos, colocar de um lado o que um fez de certo e do outro lado o que um fez de errado, e comparar quem tem mais peso de um lado para o outro, nós vamos nos confundir. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Se a gente olhar para Saul, a gente vai perceber um homem, guarda isso, com profundas experiências com o Espírito Santo. Saul vive experiências com o Espírito Santo de Deus que nós não percebemos de maneira estampada, de maneira explícita na vida de Davi. Saul vive. Então, presta atenção nesse detalhe. Esse detalhe é fundamental. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Saul é um homem que tem... Saul é um homem que tem um filho que Davi nunca teve. Saul tem um filho que é Jonatas, que é um homem de fé, profunda fé. Um homem que encarava batalhas a partir de uma promessa como nenhum filho de Davi, nem Salomão chegou aos pés. A relação de Saul, do ponto de vista familiar, é muito melhor do que as relações de Davi. Davi, além de tudo que a gente já sabe, além de todas as histórias que nós já sabemos, além do abuso que ele cometeu diante de Batseba, daquela mulher de Urias, além do assassinato, Davi tem outras coisas além disso, numa balança de erros e acertos, que pesam muito. Por exemplo, no final da vida de Davi, do nada, Davi resolve contar, da cabeça dele, Davi resolve contar quantos homens prontos para a guerra Israel e Judá têm. Cabeça dele. Uma energia muito grande foi desprendida nisso, um gasto de dinheiro muito grande foi desprendido nisso, 9 meses para correr todo o país para saber quantos homens tinham, até que o profeta chega para ele e fala assim: de onde você tirou isso? Você está trazendo para esse povo maldição ao invés de trazer bênção. É Davi é um homem que se reúne num determinado momento da vida dele com 400 outros homens perdidos, começa a montar uma milícia, literalmente, nos nossos dias nós poderíamos chamar dessa forma, e começa a cuidar de uma determinada região, onde ele faz a proteção da região. Então ele tem lá uma região, ele se junta, esconde em cavernas, já com esses 400, e ele começa a olhar para quem estava ali naquela região, quem eram os homens ricos daquela região, e começa a proteger aqueles homens, muito semelhante às nossas milícias. Num determinado momento, um desses homens lá, chamado Nabal, um homem muito rico, vai fazer uma festa, que era muito comum naqueles dias, a festa da tosquia.
Eu estava falando na primeira reunião que na minha concepção é parecido com a festa da laje. O Rodrigo me chamou a atenção aqui, que é a festa da cumieira, né? Dependendo da região. Aquela, quando você concreta a primeira laje de uma casa, de uma construção que quer que seja, chama todo mundo, depois daquele dia pesado de concretagem, porque a concretagem, para quem não sabe, dificilmente ela pode ser interrompida, tem que ir até o fim, aquilo cansa, aí a pessoa faz um churrasco, faz uma festa. A festa da tosquia naqueles dias era algo semelhante. O tosquiar das ovelhas ali era algo que começava, tinha que terminar, porque todo um trabalho depois ia na sequência, e aquilo também se convertia numa festa. Acabava sendo um dia de muita festa. E Davi não foi incluído nessa festa. E ele ficou chateado porque ele não foi incluído nessa festa. Aí ele mandou um recado: ó, Nabal, nós aqui que estamos te protegendo, queremos participar dessa festa. Aí o Nabal, ele fala assim: quem que é esse tal de Davi? Sei lá de quem que é esse cara, quem que é esse povo está aí. O Davi, o ungido de Deus, sem a menor noção de quem ele era, prepara os homens para a guerra e vai pronto para aniquilar absolutamente tudo. Davi ia matar todo mundo. Se não é Abigail, que depois ele acaba tomando como mulher para ele, esse é o Davi, que pega para ele mais uma do seu harém, essa mulher. Se não é essa mulher que se interrompe, estava lá Davi, arrebentando com tudo. Que ele diz assim: Deus me castigue se eu me levantar aqui agora e não matar Nabal e todos os homens dessa. Então, gente, numa balança de erros e acertos, nós vamos ficar confundidos a respeito da história desses dois homens, ou pelo menos do símbolo deles. Há muito tempo, essa é uma imagem importante, e eu queria trazer essa imagem, queria fazer uma reflexão com vocês a respeito disso. Por que é que Davi ouve de Deus o seguinte: você vai continuar rei e a sua descendência vai ser eterna? E Saul ouve o seguinte: seu reinado acaba por aqui, você como rei está rejeitado. O que é que tem de diferente? É esse o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, é isso que eu queria conversar. Então eu vou voltar com vocês lá para 1 Samuel, no capítulo 13, onde a gente vive uma situação que é a seguinte. Eu preciso explicar isso de maneira clara. Entre os povos que ocupavam o que nós chamamos de Palestina, o que naquela época era chamado de Canaã, entre os povos que ocupavam aquele lugar, num determinado momento dessa história, recebem outros povos. Deixa eu explicar isso melhor. Canaã já tinha os seus próprios povos, em especial aqueles povos que terminam com eu: Jebuseu, Eteu, Ferezeu, são povos cananeus, são povos que ocupavam aquele lugar. Joia. Mas havia um outro povo, na verdade um conjunto de povos, chamados de povos do mar, que a gente também chama de filisteus. Os filisteus vieram pelo Mediterrâneo, e aí esse é um detalhe que começa a ficar interessante, porque os filisteus dominavam a arte da navegação, coisa que pouquíssimas pessoas dominavam, pouquíssimos povos dominavam. Além disso, isso nos mostra qual é o período em que nós estamos vivendo, os filisteus, esses povos que vêm do mar e se acumulam em 5 cidades no litoral de Israel, esse povo também dominava a arte dos metais. Então nós estamos aqui tendo uma noção de que momento da história nós estamos vivendo. Israel não tinha habilidade para lidar com os metais. Na hora que quisesse amolar uma enxada, amolar uma foice, tinha que ir lá nos filisteus e pedir para eles amolarem, e pagavam por isso. Porque os israelitas, os cananeus, não tinham habilidade de lidar com os metais, os filisteus tinham. Os filisteus eram um povo muito desenvolvido para aquela época, muito armado, muito forte. Lá atrás, no período de Samuel, cuidado para não confundir Saul com Samuel, no período do profeta, sacerdote, juiz Samuel, esse povo se levantou, os filisteus, se levantou em guerra contra Israel. Presta bem atenção nisso, eu já volto aqui para Saul, Lá atrás, quando os filisteus se levantaram para entrar em guerra contra Israel, Israel, que não se percebeu como Israel, que deveria estar naquele lugar para influenciar os povos que moravam ali, e não percebeu e passou a ser influenciado pelos povos que moravam ali, passou a não perceber o símbolo espiritual da arca da aliança, e passou a olhar para a arca como se fosse um objeto religioso. Paulo Júnior gosta de chamar de relíquia religiosa, né? Relíquia devocional. E aí alimenta a devoção, mas não transforma o entendimento. Não desenvolve nenhuma espiritualidade, né? E aí, num determinado momento, lá atrás,
Quando os filisteus começaram a entrar em guerra contra o povo de Israel, os líderes falaram assim: opa, estamos resolvidos, pega a arca, traz a arca, essa arca lá atrás foi símbolo de tanta coisa, traz a arca e põe aqui. O que aconteceu é muito simples, os filisteus não só venceram a guerra, mas também levaram a arca. Surge uma expressão que aí Cabode, a glória do Senhor se perdeu, se foi, até que surge o profeta Samuel, que ensina para o povo o seguinte: vocês querem vencer uma guerra? Guerras são vencidas se submetendo ao Senhor. Então, deixa eu explicar para vocês. Tem um sacrifício que representa, que simboliza a dependência. Vou realizar esse sacrifício aqui. No momento em que esse sacrifício for realizado, vocês vão vencer a guerra contra os filisteus. Porque nós não vencemos a guerra com armas, nós vencemos a guerra nos submetendo. Ele levanta Samuel. Não é devoção religiosa, é submissão espiritual. Ele levanta uma pedra, coloca nessa pedra o nome Ebenezer, para entender o seguinte: aqui ou até aqui nos ajudou o Senhor. Essa muito pedra bem. Dizia o quê? Deus é fiel. Amém. Esse é o símbolo. Esse é o símbolo. Nesse momento, nunca mais, anos, 20, 30, 40 anos, os filisteus nunca mais entraram em guerra contra os israelitas. Mas aí, num determinado momento, versículo 3 do capítulo 13 de 1 Samuel, Jonatas vai lá e cutuca a onça com vara curta. Vai lá. Por que Jonatas faz isso? Porque Jonatas ouviu do profeta o seguinte: o seu pai é aquele que vai nos libertar da opressão dos filisteus. Esse é um homem de fé, é Jonatas. Jonatas é um guerreiro que demonstra a sua fé. Ele vai para a batalha e fala assim: se o Senhor quiser, Ele me abençoa, senão eu morro. Não tem problema, estou aqui para me submeter aos propósitos que Deus tem para a minha vida, e o que eu sei é que eu estou aqui para influenciar todos os povos ao meu redor e não para ser influenciado por ele. Esse é Jonatas. Jonatas começa uma guerra. Ao começar a guerra, e aí eu queria chamar a sua atenção, acontece um episódio que é marcante. Olha comigo com bastante atenção o versículo 9 do capítulo 13. Todos os filisteus, muito bem armados e em maior número, se prepararam para a guerra. Os israelitas olharam para aquilo e começaram a fugir. Saul olhou e ficou preocupado. Falou: e agora? Os meus soldados estão se escondendo nas cavernas. Ele falou: já sei, vou fazer o que um sacerdote faz. Versículo 9 diz assim: ele, Saul, ordenou, o rei ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Samuel, o profeta, o sacerdote, perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo. A gente tem que tomar cuidado, porque tem um detalhe aqui que talvez passe batido por todos nós. Em Israel, o rei é ungido pelo sacerdote. Em Israel, rei é uma coisa, sacerdote é outra coisa, profeta é outra coisa. Nas outras nações que estão ao redor, o rei é absolutista. O rei faz papel de sacerdote, o rei faz o papel de Deus, como nas outras nações ao redor. Em Israel, não. Israel, como agora. Não. Como agora. Como agora. O príncipe Charles é a figura máxima agora da igreja inglesa. É verdade. Simples assim. O príncipe Charles. Nunca tomei um chá com ele, não tem nada para falar da vida pessoal dele, só estou falando daquilo que é o testemunho, a postura. Aquele homem hoje é a figura maior da igreja britânica. É o papa da igreja anglicana, né? É o papa da igreja anglicana. Mas em Israel não é assim. E aí Saul, que sabia disso, e detalhe, haviam sacerdotes ali. Ao invés de chamar um sacerdote, ele mesmo faz o papel de sacerdote. O sacerdote chega e fala assim: você foi tolo, você não devia ter feito isso.
E aí vem o detalhe. Versículo 14. Agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Esse é o ponto, gente, que a gente tem que estar atento. Esse é o detalhe que não muda. Esse é o detalhe da história que não vai mudar. Se nós tivermos história mais 200 anos para frente, esse é o detalhe. Se nós olharmos para a história para trás de nós, é uma mensagem que vai ficar desde sempre. Saul cometeu um erro aqui. Ele não poderia ter feito o papel de sacerdote. Mas o problema mesmo não é esse. O problema mesmo não é esse. E aí isso tem uma mensagem para todos nós. É esse o ponto que deve destacar, esse é o ponto que deve chamar a nossa atenção aqui. O problema de Saul está no coração. Por que eu sei disso? Porque o profeta, ao conversar com ele, diz assim: eu procurei um homem com outro coração. O seu coração é um coração complicado. E é interessante, porque daqui para frente o coração de Saul vai aparecer. Daqui para frente a gente vai perceber que o coração de Saul vai demonstrar de fato quais eram as suas intenções e o que estava por trás. Não vai dar tempo, dado o nosso tempo aqui, mas depois você olha o capítulo 14, o capítulo 15. Mas o fato é o seguinte: na fé de Jonatas, o povo de Israel vence os filisteus. Mas no momento em que eles estão ali próximo da batalha, o rei fala assim: busca lá a arca. Aí ele fala: não, deixa para lá, não precisa mais não. A arca? Na altura do campeonato? Aí eles vencem a batalha, ok. No meio do caminho, nessa história toda, eles vão para uma outra batalha. Nessa outra batalha, novamente, em função da fé de Jonatas, a batalha é vencida. E aí, depois, se você quiser olhar com mais calma, Saul vai caminhando para uma outra região, mas no meio do caminho ele resolve construir um monumento em honra a ele mesmo. Isso mostra o coração dele. Isso mostra com que coração ele estava fazendo as coisas que ele estava fazendo. Como assim? Um monumento em honra a si mesmo. E aí, para terminar, acontece o seguinte: Deus chega para o profeta e fala assim: Samuel, vai lá e fala para o rei que ele vai entrar numa guerra, e não é para sair dessa guerra com despojos. O que são despojos? Aquilo que sobra de valor de uma guerra. Então entra numa guerra contra um determinado povo, sobra lá um boi, sobra lá uma ovelha, sobra uma peça de ouro, sobram armas de guerra, aquilo é levado como despojo. Essa guerra é uma das poucas guerras em que todas as coisas deveriam ser consagradas para destruição. É uma expressão hebraica para um tipo de guerra específica de um determinado tempo. Muito bem, Saul vai para essa guerra, a guerra é vencida, no entanto ele separa o que tinha de melhor. Separa lá as melhores ovelhas, os melhores bois e tudo mais. O profeta vai até lá e fala: mas de onde você arrumou isso? Aí ele vira e fala assim: é o seguinte, isso daqui foi separado por uma razão, para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. Ele não usa a expressão para sacrificar ao Senhor nosso Deus. Ele não usa a expressão para sacrificar ao Senhor meu Deus. E aí nessa hora o profeta coloca aquela imagem que a gente deve conhecer bem. Ele diz assim: de onde, Saul? Você imaginou que Deus está atrás de sacrifícios e ofertas? Deus está atrás de um coração. Você não entendeu isso até hoje. Até hoje você não entendeu que o que interessa não é uma balança de certos e errados. O que interessa é um coração que se permite sondar por Deus. Até hoje você não percebeu que o que interessa é com que coração você faz o quê? Até hoje você não percebeu que não é o que você faz de certinho ou de erradinho que determinam a sua vida, mas é com que coração você faz essas coisas? Quais são as motivações? E aí, gente, não dá, infelizmente, não dá para a gente não pensar em Davi como aquele que fala assim. Quando que Davi vai falar assim, o seu pastor? Quando que Davi vai falar assim, a sua rocha? Ele fala, seu Deus. O seu Deus. Ele fala, o meu Deus. O Senhor, meu Deus. A minha rocha, o meu escudo, o meu pastor, ou o nosso Deus. E aí esse Davi nos ensina o seguinte: Senhor, eu
não tenho outra alternativa que não seja entender o seguinte: antes mesmo que uma palavra chegue aqui na minha língua, o Senhor já sabe qual que é. Eu não sei, o Senhor já sabe. Antes que um pensamento passe por mim, antes que alguma vontade passe pelo meu coração, o Senhor já sabe. Eu é que não sei. Então, olha a oração que Davi nos ensina, e essa deve ser a oração que a gente deve aprender. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Olha a diferença. Talvez Davi nunca tenha ouvido essa conversa de Saul com Samuel. Essa expressão que a gente utiliza, de que Davi é um homem segundo o coração de Deus, talvez Davi nunca tenha ouvido, porque isso aparece nesse momento e depois vai aparecer no Novo Testamento, fica uma marca registrada a respeito dele. Mas o fato é que não é o título, o fato é que ele orava como quem pede: Senhor, passa uma sonda dentro de mim e me ajuda a aferir as minhas motivações, me ajuda a conferir por que é que eu estou fazendo isso ou aquilo. Meus reais motivos. Meus reais motivos, minhas reais motivações. Porque em sendo assim, conferindo meu coração com o teu espírito, eu posso continuar, mesmo se em algum momento eu errar. E aí eu tenho que falar isso com certo cuidado, porque eu não estou querendo dizer, em hipótese alguma, que nós estamos aqui defendendo os erros de Davi. Ora, ele conviveu com todas as consequências dele, em hipótese alguma nós vamos defender qualquer dos erros dele. Os erros e os acertos trazem as suas consequências, mas não é esse o ponto. O ponto é com que coração eu faço o quê? Essa é a grande questão. Com que coração eu dou um abraço no Luca? Porque eu posso dar um abraço no Luca com o coração de quem quer corromper absolutamente tudo. Eu posso dar um abraço nele como quem quer dele alguma coisa. Mesmo ele sendo seu filho. Mesmo ele sendo meu filho. Com que coração eu beijo a Luciana? Com o coração de quem quer ter algo a oferecer ou quem quer pedir dela alguma coisa? Pagar um passivo. E aí vai. Esse é o ponto. Nós estamos num momento em que nós precisamos raciocinar a respeito de com que motivação nós tomamos as nossas decisões nesse momento tão crucial da nossa vida, né? A ideia e o conceito que a gente está compartilhando aqui, repartindo, é que do ponto de vista humano, não dá para fazer um comparativo de caráter, de comportamento entre Saul e Davi. São homens de perfis diferentes e tiveram conquistas diferentes dentro do seu perfil. Saul é o cara da guerra, da combatividade, até que ele encontrou alguém mais alto que ele, só isso. Saul nem sabia se Golias era mais forte do que ele. Mas Saul tinha um quê de covardia. Mesmo sendo valente, quando foram ungir Saul, ele tinha se escondido no meio da bagagem. Agora pensa que coisa ridícula. Você pensa um homem daquele tamanho, daquele porte, escondido no meio da sacola. Aí pegaram o Saul pelo colarinho. Na hora que puseram ele em pé, ele mesmo viu o tamanho que ele estava, o povo aclamou, ele criou coragem. Então ele era um cara que vivia de reconhecimento. Apesar de toda a força, ele tinha uma fragilidade interna. Ele tinha uma insegurança interna. Tanto que ele era o maior guerreiro, quando falaram que fosse ser rei, ele escondeu. O povo falou: mas cadê o Saul que vai ser ungido? Aí Deus falou assim: procure ele no meio da bagagem, que ele está escondido. Aí foi lá na bagagem, ele estava escondido. Amém, amados? Mas, está vendo? Mesmo assim, ele é um homem com muitas qualidades. O Jonatas não era um cara de porte, mas era um cara de estratégia. É um inventor da cama de gato. Você pensa bem o que o Jonatas colocou como recurso de defesa para todo aluno que sofreu bullying na escola. Eu tive que usar a cama de gato, eu sofria muito bullying. E aí os amigos, os cabos eram fortão, a gente fazia cama de gato, um agacha atrás, o outro empurra, deitado, todo mundo é igual. Quem aqui já fez cama de gato aqui? Pode confessar, levanta a mão aí. Não é um recurso, Ricardo? É um recurso. Quem inventou a cama de gato, Ricardo? Jonatas. É o inventor da cama de gato. Agora vê, cara. Entendeu? Aí o Davi já é outro perfil. É o cara da história, do valor, da coisa pequena, da coisa íntima. Então, não avalie por aí. Não é isso que fez a diferença. Não foi a funda com a pedra sagrada, porque às vezes o povo fala: então tá bom, eu vou virar agora
atirador de estilingue, porque o segredo está na estilingada, na pedra. Tem gente que faz isso, é uma bobagem. Bobagem, não é a estratégia, não, é o coração. Quando Deus, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, essencial aqui hoje. Quando Deus fala assim, Saul, se você tivesse se comportar de outra forma hoje, o seu reino teria prevalecido. Às vezes a gente fica pensando, bom, então Deus é leal. Deus é leal ao comportamento. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo que haveria uma chance de Saul ter feito a coisa certa e por isso ele ser aprovado. Deus está dando um vaticínio, ele está dizendo, está vendo? Gente como você nunca faz a escolha certa. É por isso que o seu reino não vai prevalecer, porque você é esse tipo de gente. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Arrependimento não é a tristeza que toma conta de mim, porque eu descobri que fiz a coisa errada. Isso não é arrependimento, amado. Isso é orgulho ferido. Repetir. Quando você fica profundamente triste, porque você finalmente chega à conclusão que você fez a coisa errada, e isso está te dando um prejuízo sem medida, isso não é arrependimento, isso é orgulho ferido. Isso tem nada a ver com humildade. Gente de orgulho ferido, cabeça baixa e vitimizado, não é gente humilde. A humildade não deixa ninguém deprimido. A humildade não gera nenhum tipo de sentimento de vitimização. A humildade é a percepção profunda da pessoa que eu me tornei, acreditando que do meu jeito daria certo. Então, arrependimento é a tristeza que toma conta de nós, porque finalmente a gente depara com a ilusão do certo e não com a constatação do errado. Constatação do erro é orgulho ferido. Arrependimento verdadeiro é reconhecer a pessoa que a gente se tornou, porque a gente foi insubmisso. Então, o arrependido, a única coisa que o arrependido não faz é tentar corrigir os erros. A primeira coisa que uma pessoa de orgulho ferido faz é tentar corrigir os erros. Vou repetir, porque às vezes você não escutou, presta atenção. Um dos primeiros sinais de que uma pessoa não está arrependida é ela te perguntar o que ela tem que fazer para consertar a besteira que ela fez. Isso é sinal de quê? Falta de arrependimento. É uma pessoa com orgulho ferido tentando recuperar o seu orgulho próprio. É Judas. Judas, assim que percebeu a besteira que ele fez, para não dizer outra coisa que o horário não permite, ele foi lá e tentou corrigir, desfazer o erro que ele fez. Amém, amados? Gente arrependida não faz é nada. Gente arrependida pede ajuda, se submete a uma orientação. O Saul estava sempre fazendo alguma coisa para corrigir o erro anterior. Ele buscou a arca, não funcionou. Ele fez o holocausto, não funcionou. Aí ele declarou um jejum, não funcionou. E ele só vai emendando um acerto atrás do outro, tentando corrigir o primeiro erro. Amém, irmãos? Não pense que o próximo acerto vai corrigir o seu último erro, porque o seu último erro foi a presunção de um acerto. Então, o seu próximo acerto pode ser o erro piorado do erro anterior, que foi confiar em você mesmo. E de que você vai dar conta de consertar essa bagaceira. O Brasil não está na posição de consertar nenhum erro. Porque todos os erros cometidos nessa nação até agora foram presunções de acerto. Se nós estamos declarando que o país está do jeito que está, por conta de erros do passado, todos eles foram frutos do nosso voto. Nós votamos as nossas desgraças na sequência das nossas presunções. Domingo tem que encontrar um povo arrependido do
povo que nós nos tornamos. E aí, talvez, independente do resultado dessa eleição, a gente consiga ser o povo que nós fomos chamados para ser. Amém. Porque não é de acertar na eleição, é de consertar o coração. E nós temos uma semana para o nosso coração não ficar pior do que já está. Está me entendendo isso ou não, amado? Está me entendendo isso ou não, amado? Amigos que se tornaram inimigos. Amigos que não conseguem sentar na mesma mesa, porque divergem hoje no voto, na presunção de que um está mais certo que o outro. Sabe o que conserta uma nação? Misericórdia, bondade, mansidão, fidelidade, longanimidade, paz, perdão. É isso que conserta uma nação. E sabe quem representa isso para a nação? O povo de Deus. Não existe um partido político que hoje represente nessa nação, e onde quer que seja, os valores da nossa fé. Ninguém. Nenhum cristão está legitimamente representado e plenamente representado por nenhuma evocação partidária. E, aliás, para quem ainda tem essa ilusão, vou te falar uma coisa: quem governa o mundo não são as tendências partidárias. Quem governa o mundo continua sendo a mesma coisa que governa desde lá da corrupção do Jardim do Éden. É quem tem o poder. E quem tem o poder está pouco se lixando qual é a tendência partidária, desde que ele mantém o poder. E quem está invocado com poder está em busca de poder e não de justiça. E só tem um jeito de você manter o poder: é se você colocar os irmãos uns contra os outros. Porque se houver compaixão, se houver misericórdia, se houver bondade, se houver amor, se houver respeito, se houver justiça, qual é a única coisa que nós vamos precisar para decidir as coisas para nós? Poder. A maior constituição que a humanidade já teve direito e acesso. Deus escreveu um código constitucional. Deus falou assim: ó, vou falar uma coisa para vocês, agora que vocês estão saindo da escravidão, eu vou dar para vocês um código, uma constituição. Aí Deus foi lá e escreveu a Constituição em 10 capítulos. A Constituição que Deus escreveu tinha 10 capítulos. Depois Deus foi abrindo os parágrafos. Aí essa Constituição foi sendo mais detalhada. Aí dos 10 capítulos da Constituição vieram os parágrafos. E depois do parágrafo veio o quê? Não, como é que chama aquilo? Tem um parágrafo e tem os artigos, né? Então vai lá. Emenda nunca teve, não. Foi só... A Constituição de Deus não teve emenda constitucional. Só teve a Constituição, os parágrafos. E aí, amado, Deus falou assim, está detalhado. Pra você ter ideia, a Constituição que Deus escreveu falava o que a pessoa tinha que fazer com a calcinha menstruada. Dorme com esse barulho. A Constituição que Deus escreveu detalhava o tipo de comida, a dieta que o povo teria acesso. O tipo de vegetal, o tipo de carne, tudo. Amém? Aí Deus terminou isso e falou assim, ó, isso aí está escrito desse jeito e detalhado para mostrar que isso não vai trazer salvação. Quanto mais detalhada for a Constituição, mais condenado vocês ficam. Porque quanto maior o detalhamento da lei, mais culpa ela gera. A lei não gera redenção. A lei gera condenação, porque vai mostrar que vocês erram nos mínimos detalhes. Vocês erram naquilo que vocês fazem com a calcinha menstruada. Vocês erram. Já estava escrito lá que não podia jogar no lixo, tinha que tratar de outro jeito.
O absorvente não era descartável. E que pílula anticoncepcional podia contaminar os rios. Já estava lá naquela época. Aí você fica com esse barulho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí Deus falou assim, eu vou resumir para vocês a lei. Aí Jesus vem e resume a lei, porque esse resumo estava antes de Deus ditar a lei. Antes de Deus ditar a lei, ele falou assim, ó, a lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento, e vai amar as pessoas como você gostaria de ser amado. Se você fizer isso, você não precisa de um código penal. Você não precisa de uma Constituição, você não precisa de um Código Penal, você não precisa nem de governo. Se vocês conseguirem cumprir, se você amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como si mesmo, amar as pessoas como você... Não é dizer para as pessoas como é que você gostaria de ser amado. Dizer para as pessoas como é que você gostaria de ser amado é a lei. Amar as pessoas como você gostaria de ser amado é o cumprimento dela. Amém, amados? Então, qual era a lei? Amarás a Deus, não é? Então, a lei é dizer para os outros como é que você quer ser amado, não é? Qual foi o cumprimento da lei? Deus amou de tal maneira que deu o seu filho para quem não merecia. Então, o cumprimento da lei não é dizer para os outros que ele tem que amar. O cumprimento da lei é lá e mostrar como é que elas podem ser amadas. Aleluia. Amém, mano? Então, abre a sua Bíblia depois, não vai abrir agora não. Lá em Neemias. E na sequência aqui, ó, de Saul, na sequência de Davi, na sequência de José, nós temos Neemias. E Neemias é um cara que era o seguinte: Neemias, ele foi serviçal do rei Ataxerxes. Para quem não sabe quem foi o rei Ataxerxes, ele foi o rei da Pérsia. Para quem não sabe o que foi o Império Persa, é o seguinte: o Império Persa colocou no bolso o Egito, no outro bolso ele colocou a Babilônia, e no bolsinho da camisa ele colocou a Grécia, e no bolso do fundo ele colocou Israel. Tá bom para você? Não houve ninguém como Ataxerxes. Não houve ninguém como a Pérsia. A Pérsia dominou sobre o poderio escravizante do Egito. A Pérsia dominou sobre o poderio intelectual, porque o Egito escravizava. A Babilônia patrocinava a cultura, não pagava não, patrocinava, dava condições culturais. Então a Babilônia foi um império gigantesco pela ciência, pela arte, pela cultura. Impressionava as construções. O Egito dominava, escravizava, possuía. A Grécia era a intelectualidade, o raciocínio, a mente. E Israel era o quê? A representação da própria divindade. O único Deus verdadeiro, até o povo pertencente ao único Deus verdadeiro era escravo. Então, o povo que representava o Deus verdadeiro estava na casa de Ataxerxes, servindo o lanche da tarde. O homem de Deus, o homem que representava o povo de Deus, era o garçom de Ataxerxes. Esse homem ouviu falar do que estava acontecendo com a nação. Em vez dele pedir um rei, em vez dele pedir uma guerra, em vez dele pedir libertação, ele se arrependeu. Ele falou: Deus, sabe por que a gente está assim? Porque a partir de nós te desobedecemos. Nós não fomos o povo que o Senhor nos fez para ser. Agora está tudo lascado. Está lascada a Babilônia, está lascado o Egito,
está lascada a Pérsia, está tudo lascado. Não há salvação para a humanidade, porque a partir de nós, o seu povo, quem devia estar liderando os processos, nós estamos em ruínas, os portões estão queimados, as casas estão destruídas, não há paz entre nós ficamos vulneráveis, nós somos a vergonha da humanidade. E ele se arrependeu. Ele falou: Deus, deixa eu começar a construir as coisas a partir da nossa cidade. Aí ele foi servir o vinho para o Ataxerxes, o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso Ataxerxes olhou para o garçom dele e falou assim: você está triste, Neemias? Nunca te vi assim. O que foi? Ele falou: nós pecamos. Nós somos rebeldes a propósito de Deus, agora nós estamos em ruínas. Nós não conseguimos ser nada para ninguém. Aí o Ataxerxes falou assim para ele: toma aqui essa carta. Isso aqui é um salvo-conduto. Daqui para frente você não é o copeiro do rei. Você é meu príncipe. Você vai em todas as nações da terra e reclama delas tudo o que você precisar para dar jeito no seu povo e no mundo. E o que você precisar é seu. Tudo, onde você for. Você vai lá no Egito, e se o Egito te negar, eu vou lá e cabo com eles. Você vai na Babilônia, e se a Babilônia tiver alguma coisa para reconstruir a nação, é seu. Se não der, eu mato. Você tem um salvo-conduto. Sabe quem que era esse cara? Deixa eu falar quem que é esse cara. Esse cara era o garçom, servidor de chá, arrependido, preocupado com o seu povo, com as relações, coração transformado. Fala para mim, o Ataxerxes era de direita ou de esquerda? Interessava? Não, sabe por quê? Era o poder. E quando o cara está no poder, não interessa. E o faraó do Egito, era de direita ou de esquerda? E o faraó do Egito era crente? Não, ele era adorador de Ra. E ele converteu nos dias de José? Alguém sabe? Não sei. E o rei da Babilônia? Qual partido ele representava? Ele era do centrão? Quem que ele representava? Sabe quem que Babilônia representava? Ele mesmo, seus interesses, sua vaidade, sua soberba. O poder que ele tinha de extrair, subjugar o povo e mantendo o povo cumprindo os interesses de quem interessa. Sabe qual é o interesse que interessa sobre todas as nações? Dinheiro. Sabe qual é o único poder que a humanidade reconhece em qualquer partido? Dinheiro. Sabe quem é o Deus desse mundo? Amor ao dinheiro. Sabe onde as coisas não se resolvem nesse mundo? Onde tem pouco dinheiro. Sabe o que significa um cara poderoso? É quem tem a chave do cofre onde tem muito dinheiro. Vende a mãe, se for preciso. Vende rancho pegando fogo. Ou eu estou mentindo? Eu estou exagerando, amado? Que conversa. Que ilusão. O que pode consertar tudo isso, amados? Um povo arrependido, que está disposto a dar a vida para cumprir um propósito e ser exemplo de dignidade, misericórdia, amor, bondade, perdão, e não de raiva, de ira, de ansiedade, de contenda, nem de inimizade, mais ira, mais contenda, mais ódio, não vai trazer essa nação ao conhecimento de Deus.
vote em quem você quiser votar. Vote no macaco prego. Mas antes de colocar seu voto na urna, reconcilie-se com o seu irmão. E se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, antes de colocar dinheiro na urna, como se isso comprasse o favor de Deus, reconcilia com o seu irmão. Pede perdão. Ministra paz à sua relação. Não aceite raiz de amargura no seu coração. E assim talvez haja esperança. É isso que a palavra de Deus diz. Não coloque voto, urna eletrônica, papel, o que for. Não coloque dinheiro no gasofilácio. Como se isso fosse uma forma de dizer para Deus que nós votamos nele. Mas para dizer que o nosso coração está limpo. E que de coração limpo, em amor, em bondade, em misericórdia, nós vamos enfrentar essa bagaceira. Amém. Seja quem for. Porque quando Deus quer cumprir o propósito dele, infidelidade, a palavra que ele empenhou conosco, ele chama até o capeta para ajudar se for preciso. Porque quando ele quis colocar a vida do Jó em ordem, ele chamou o capeta para trabalhar para ele. Quando Jesus foi montar o time dele, foi para o monte. Jesus foi para o monte montar o time dele, ele foi para o monte. E ele não foi para o monte e falou assim: Deus me ajuda a arrumar 12 bom. Você sabe o que ele foi fazer no monte antes de escolher os 12? Ele foi no monte orar para ter certeza que teria um diabo no meio deles, porque se não tivesse um diabo no meio deles, o povo ia ficar com a ilusão de que o trem dele funcionou porque o time era bom. E ele tinha que ter certeza de um diabo lá para provar para todo mundo que ainda que o diabo esteja em pessoa na sua equipe, ninguém vai frustrar o propósito de Deus na sua vida. Glória a Deus, amado. Então de quem nós temos medo, amado? Nós estamos aqui para ser luz dessa nação. E nós não vamos conseguir ser luz com esse tipo de conversa que nós estamos tendo uns com os outros. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu tive que escutar um irmão dizer: a reunião estava muito boa, mas entrou para a política, eu tive que ficar calado, eu tive que sair na mesa para preservar a amizade. Irmãos que já não estão se falando mais. Reconcilie-se. E talvez haja esperança. Vamos votar domingo. Certo que meu voto vai fazer diferença? Não. Certo de que meu coração pode fazer diferença. Vamos entregar essa nação um coração. Um coração que não se corrompe. E ainda que a gente seja copeiro do rei. O Ataxerxes mal sabia que quando ele deu aquele alvará para o Neemias, era aquilo que ia lá na frente derrubar o império dele. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma casa de família. Vamos fazer esse país voltar a ser uma casa de família, onde as pessoas se amam. O ódio, a mágoa, a carga de ressentimento que está possuindo nossos discursos é inadmissível. Inadmissível. Irmãos se tornaram inimigos, que não podem mais frequentar o mesmo ambiente. Eu vou votar, irmãos. Se você não me perguntar, eu talvez diga com quem que eu vou votar. Mas se você não me perguntar, eu não falo. Se você quiser saber em quem que eu vou votar, não me pergunte, que talvez eu te fale. Mas se você me perguntar, eu não falo. Eu vou deixar você pensando que eu estou votando em algum outro. Se você me perguntar, eu quero te deixar na dúvida. Se você não falar nada, talvez eu compartilhe com você minha certeza.
Amém? Glória a Deus. Todo mundo que fez a pergunta errada para Jesus, ele deixou o cara na dúvida. Para quem não perguntou nada, ele compartilhou a certeza. Amém, Cláudio?